Jovens e velhos santistas, em razão do adiantado da hora, vamos ao nosso pós-jogo dinâmico em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia, Osteria Santos Sabores e Exatec Informática. Santos 2, Atlético Mineiro 0. Primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro de 2025. A primeira vitória do Santos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, num jogo em que o time teve mérito defensivo. Construiu uma vitória num lance que nasceu num escanteio, que o Zé Ivaldo aproveitou muito bem, aliás, num chute que ele acertou de fora da área, desviou, gerou o escanteio, na cobrança a bola sobrou para ele, fez 1-0, e depois num contra-ataque, puxado pelo Gabriel Bontempo, que começou como titular, talvez o principal legado técnico da passagem do Pedro Caixinha pelo Santos foi ter dado chance para o Gabriel Bontempo. Outro dia alguém me escreveu aí nos comentários: o que o Gabriel Bontempo fez de bom até hoje no Santos? Eu falei: olha, ele fez gol no São Paulo, ele teve boas participações táticas. No jogo desta quarta-feira ele deu uma assistência para o gol do Barreal, o segundo gol do Santos, que sacramentou o resultado, até pelas características dos jogadores ao longo da partida, ao longo do segundo tempo, especialmente o Santos não teve chance de ser mais efetivo nos contra-ataques, teve uma ou outra jogada. O Guilherme teve muito abaixo de novo, se dedicou. Aliás, um parênteses aqui, o time correu como há muito eu não via, o time se matou em campo. Tem que ser sempre assim, é bom que a gente sempre reforce, mas não tinha velocidade para o contra-ataque depois e passou o segundo tempo basicamente se defendendo, e protegendo o Brasão, que ainda assim fez duas defesas muito interessantes, muito importantes, e o protagonismo do Gil e do Zé Ivaldo, que foram os melhores ali, junto com o João Schmidt. Aliás, se a gente for lembrar do jogo contra o Bahia, foi justamente esse trio que deixou a desejar no primeiro gol do Bahia. E jogando no modo Carille, no modo Tite, no modo Mano Menezes, aliás, eu falei do Tite, o César Sampaio, que foi volante, e tinha lá com ele o Axel, que também foi volante, era auxiliar do Tite. Então, o Santos conseguiu o resultado e depois, basicamente, só se defendeu no segundo tempo. Estou reclamando disso? Obviamente que não, porque o importante era ganhar. Provavelmente vai ser assim que o Santos vai se comportar contra o São Paulo domingo no Morumbi, até porque não vai contar com o Neymar, e eu lamento profundamente que o Neymar mais uma vez tenha sentido uma lesão. Ele começou o jogo, ele deu alguns bons passes, mas não conseguiu criar muita coisa. E para quem diz que o Neymar está acabado, o Santos tem hoje dentro do seu elenco de base um jogador que tem problemas crônicos de lesões musculares, que é o Bernardo, que a gente sempre fala, o Bernardo tem talento e tal. Isso não é, portanto, uma exclusividade de jogador veterano, ou nem tão veterano assim, que é o caso do Neymar. Acontece com um jogador jovem, e acontece especialmente com um atleta que está voltando de lesão. O fato do Neymar ter se lesionado de novo, num curto espaço de tempo, a despeito dele ter, quando voltou, ter feito uma sequência de partidas, mesmo jogando um pouco, não jogando o tempo todo, eu acho que é a hora do departamento médico, da fisiologia, da fisioterapia do Santos, junto com o staff do Neymar, procurarem uma outra abordagem, procurarem um outro tipo de planejamento para a recuperação do Neymar. Eu sei que tem lá alguns padrões, mas de toda forma, para que ele possa voltar no tempo certo, mesmo que demore, recuperado para jogar uma sequência. Ele não pode ficar lesionado, jogar 45 minutos numa partida e 20 na outra, e com ele em campo o Santos construiu o resultado, é bom que se diga, sempre importante ressaltar, para que ele possa estar saudável como atleta, e que ele também, se eventualmente em algum momento não tenha tido o comprometimento que muitos cobram, mesmo que seja o máximo que ele possa fazer, que ele dê publicidade a isso, porque a opinião pública ela é leonina muitas vezes, muito cruel. O cara pode estar fazendo tudo que é certo, mas se ele for dar um rolê no shopping, pronto, acaba o mundo desabando na cabeça do Neymar. Então, é o que eu disse recentemente, o Santos precisa ter um time que jogue por si só e que tenha, quando o Neymar ficar à disposição, um extra, um plus. O Neymar tem que ser um brilho extra num time bem montado, bem organizado.
não dá para dizer que o César Sampaio vai ser capaz de desenvolver esse trabalho. Nesta quarta-feira, o nome aventado até pela Gabriela Brino foi o do Tata Martino, com quem o Neymar trabalhou no Barcelona. Não sei em que pé está a condição atual da carreira do Tata Martino, para mim uma incógnita, como seria qualquer outro treinador de ponta, porque o Santos, até prove o contrário, não tem conseguido trazer grandes treinadores, né, de nome, de altíssimo nível e tal. Você tem caras emergentes, ou alguns aí que estão sempre no mercado e tal. Aliás, o Quinteiros, que era outra opção do Marcelo Teixeira, foi demitido do Grêmio, né? Então, para vocês verem o tempo que o Santos perdeu procurando o Quinteiros e deixando o Caixinha em banho-maria, né? O Quinteiros lá no Grêmio dançou, porque tomou uma goleada do Mirassol. Então, escolher técnico não é fácil, principalmente quando você tem uma ala política no clube que tem um peso muito maior que a ala técnica, né? A ala profissional. E aí, sabe Deus o que vai acontecer daqui para frente. Mas isso é um desdobramento para os próximos dias. O fato é que o Santos venceu com um Barreal bem no jogo, fazendo um lado direito. Eu me lembro que eu falava aqui no canal e muita gente vinha me criticar. Não, o Barreal sempre foi do lado esquerdo. Tá, o que impede do cara jogar do lado direito? Ele não tem uma perna? Não, né? Ele pode se adaptar àquela função? Pode, né? Se adaptou, né? Jogou um pouco mais pelo lado direito. O Tiquinho foi bem, eu acho, na tentativa dele de prender a bola, de fazer pivô, distribuiu algumas boas jogadas, o Bom Tempo, eu já falei do Schmidt, falei dos zagueiros, Escobar como sempre, o time inteiro se dedicou, acho que o Guilherme teve abaixo, o Pituca quando entrou abaixo, eu achei que o Tomás Rincon entrou melhor, e uma pena aquela bola que ele chutou por cima não ter entrado, né? Mas assim, realmente não faltou dedicação, e achei que o Sherman entrou melhor do que o Léo Godoy, né? Vira e mexe, o Léo Godoy dava umas rateadas lá, e aí eu acho que o Sherman entrou direitinho no time, e o Brazão, quando precisou dele, fez o que se esperava. Aliás, mais um detalhe para essas frases feitas, né, que muitos adoram me mandar, quando o Santos precisava de treinador, Cuca, olha aí o Cuca, né? O Cuca com o Hulk, com o Scarpa, com o Rony e tal, com um time desse nível, simplesmente foi protagonista no jogo? Foi, teve 80, quanto de posse de bola? 64% contra 36%. Mas os chutes, olha, o Atlético deu 16, o Santos deu 11, para quem só se defendeu, né, basicamente. E na meta o Santos acertou mais, foram 5 contra 4 do Atlético, né? Escanteios o Atlético teve 6, o Santos teve 3, faltas o Atlético fez mais, 17 contra 11. Então, para quem adora levantar a bola desses treinadores que passaram pelo Santos e pouco fizeram na história recente, depois que saíram do Santos, Luxemburgo, Leão, Cuca, olha aí o Cuca, perdeu para o interino do Santos, né? O César Sampaio, que fez lá uma simplificada, um arroz com feijão, Bom Tempo ali como um segundo volante, o Barreal mais pela direita, o Guilherme, o Neymar solto, depois ele pôs o Roleiser, que deu um outro passe, mas eu estou preocupado, eu espero que o Santos não tenha dado um furo na água, uma contratação do Roleiser, espero que ele cresça, porque ele já entrou pela ponta e teve lá as dificuldades, entrou pelo meio. Tá certo que eu vou usar aqui a mesma justificativa que eu usava quando o Miguelito entrava no time. Ele é um meia que joga de uma forma mais cadenciada e sempre entrava quando o time só se defendia, em modo defensivo. E aí quando o time não está gerando o jogo, para um cara dessa característica é mais difícil. Para o Roleiser também, o time precisava buscar o jogo, gerar o jogo, né? E ele se encaixa nesse tipo de sistema. Como o Santos estava só se defendendo, o jogo ficou mais difícil para ele, por isso, inclusive, que depois o César Sampaio até colocou o Tassiano. Achei que podia ter tentado botar um outro jogador ali, dar uma descansada no Tiquinho no final, para ter um pouco de velocidade, mas no fim das contas deu certo. Era o que a gente precisava, uma vitória para dar uma acalmada nos ânimos. E agora só espero que não acalme os ânimos da diretoria, ao ponto de achar que não, vamos ver aí o treinador e tal, quem que a gente vai trazer. Não pode ser assim, tá bom? O Santos está em 12º na tabela agora, com 4 pontos. Vejam só, está na frente do Corinthians, que perdeu do Fluminense, né? O Vitória ganhou, mas também está atrás. O Cruzeiro joga
nesta quinta-feira contra o Bahia. Aliás, dependendo do que acontecer, se o Bahia vencer o jogo contra o Cruzeiro, né, o São Paulo vai enfrentar o Santos dentro da zona de rebaixamento. O São Paulo pode parar na zona de rebaixamento caso o Cruzeiro vença. Então o Grêmio está na zona de rebaixamento, o próprio Atlético Mineiro, um confronto direto. O Sport tem 1 ponto, está na zona de rebaixamento, lá na ponta. O Flamengo e o Palmeiras com 10 pontos, e o Fluminense com 9, o Ceará com 7, o Bragantino com 7 e o Vasco do Carille com 6, lá na zona de classificação da Libertadores. Ou seja, se o Vasco do Carille está com 6, é um campeonato, como a gente já pôde perceber, bem plausível para o Santos conseguir alguma coisa melhor. Mas vai depender, por exemplo, de uma depuração de ambiente dentro do clube, né? Não pode... quem tem que negociar com o treinador está alijado e palpiteiros de plantão estarem lá negociando com o treinador. Enfim, os jogadores precisam correr sempre como correram nesta quarta-feira, né? Não pode ficar com a cabeça no mundo da lua. Ponto pacífico. Todo jogo tem que correr como correu contra o Atlético Mineiro. Correr, não é trotar, não é pensar na vida, não é andar, é correr pra cacete como correram contra o Atlético Mineiro, tá? E ter uma organização. O Santos me pareceu um time mais leve, inclusive, até pelas características, né? Com o Bom Tempo e com o Barreal no meio, o time ficou mais leve, fisicamente falando. Mas aparentemente até o peso, né, da saída do Caixinha deixou o ambiente um pouco mais leve também. Então, vamos ver o que acontece no domingo contra o São Paulo. Claro que a gente vai ter outros encontros aqui antes disso. E aguardar a definição do treinador, né? Vamos aguardar a definição do treinador, se vão resolver antes do fim de semana. Acredito que até em razão do tempo curto esse treinador não vai estrear. Acho que o Sampaio vai dirigir o Santos contra o São Paulo mesmo, e aí depois tem uma semana para a partida contra o Bragantino, né? Não vai ter jogo no meio de semana. Aí é isso, né? 10ª rodada, partida contra o Bragantino, 20h30 do dia 27 na Vila Belmiro. Vamos aguardar se nesta partida teremos a estreia de um novo treinador no Santos. Agora, eu não duvido nada. Do jeito que a visão dos caras é por aqui, né? Se o Sampaio ganhar mais uma, vai ter gente já defendendo que ele fique. Na vitória é ótimo, aí quando o cara perde, aí vem a bomba, né? É injusto até com o cara que tá aí só para se auxiliar. Mas vamos ver o que acontece. Tá bom? Este foi um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Isatec Informática e também a Osteria Santos Sabores, o nosso Pix, canal10sfc@gmail.com, para você que quiser colaborar. E se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Farei vídeos mais elaborados nos próximos dias. Como eu digo, eu acordo cedo, né? 5h25 da manhã todo dia. O jogo acabou quase meia-noite, então por isso essa versão um pouco mais enxuta do nosso pós-jogo. Mas que bom, graças a Deus o Santos ganhou, né? Vamos ver se pelo menos espanta a maré aí. Só com reza brava não adianta, precisa ter trabalho, gestão, profissionalismo e tal, mas pelo menos a vitória dá uma aliviada. Aproveitem o momento para trabalhar direito, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.